Graça e paz para todos meus irmãos em graça. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça, a fazer parte desta família em Cristo. E também de antemão eu quero antecipadamente pedir por gentileza, por favor, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, eu peço por gentileza que se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens, deixe o like, que é muito importante para o canal, para o crescimento do canal, assim também como os comentários. Pode comentar à vontade, é muito importante para o canal. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão. Quero já desejar também um ótimo fim de semana para todos. Com muita saúde, muita paz e livramento, né? Pedir a Deus livramento por nossas vidas, né? Porque nós estamos sujeitos a qualquer tipo de violência, né, que possa acontecer na nossa vida, mas vamos pedir a Deus e acreditar que essa maldade não chegue até as nossas vidas. Amém, meu irmão? Então eu quero deixar uma pequena reflexão, como eu já falei, que tem como tema a salvação da mente. A salvação da mente é o tema da mensagem. Meus irmãos, a salvação da mente, a salvação que está em nossa mente, em nossa consciência, em nosso espírito, não é por obras meritórias, de forma alguma, de obras meritórias, tanto do homem como da lei de Moisés. A salvação eterna, ela veio através de Cristo. Ou seja, foi uma salvação que aconteceu antes da fundação do mundo. Hoje, nós que fazemos parte hoje do século 21, depois da cruz, depois de 70, todos aqueles que nascem já viemos salvos, sem condenação, sem precisar se justificar pelas obras da lei, pelas obras meritórias da lei. Não. Nós já viemos com a salvação já alcançada, ou seja, nós já fomos alcançados por essa salvação, que ela é eterna. E nada consegue separar e tirar um filho de Deus, ele perder a sua salvação eterna. Nada consegue tirar isso dele, porque a salvação nós já viemos com essa salvação. Essa salvação ela foi alcançada antes da fundação do mundo. Mas existe uma salvação, meu irmão, que é essa salvação que eu quero falar hoje, que é essa salvação de mente. Porque na grande maioria as pessoas acham que tem que justificar, pagar o preço, fazer sacrifícios para se obter a sua salvação. Tudo isso, meu irmão, é ilusão.
Tudo isso aí não passa de fantasia. Não existe isso, meu irmão, de eu querer me justificar para eu ter e obter essa salvação que já nos foi dada antes da fundação do mundo. A salvação de mente, ela é proporcionada pelo Evangelho, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É eu crer. Então, veja que nós já estamos reinando em vida, nessa vida. Ainda nessa vida, nós estamos reinando em vida, na nossa consciência, na nossa mente, no nosso entendimento. Vivendo por fé, crendo que tudo já foi feito, que eu não preciso me justificar em nada. Eu só preciso tomar cuidado em algumas atitudes que eu possa fazer e vier contra a minha vida e eu ter que pagar por isso na minha vida física, terrena. Então, tudo que Cristo fez, nós temos que crer e ter essa certeza, essa convicção em nossa consciência, no nosso espírito, no sacrifício dele. Então, a graça de Cristo, ela tirou o pecado do mundo. Aquele pecado adâmico. O primeiro homem pecou e trouxe morte. O segundo homem, ele trouxe vida. Oh glória, e vida com abundância. A lei, ela dava força ao pecado. O pecado era a transgressão da lei. Então, observe que esse evangelho nos dá a consciência de salvos. Salvos uma vez e salvo para sempre. Eu estou falando no que tange a salvação eterna, que foi alcançada antes da fundação do mundo. Então, a lei de Moisés, ela condenava, ela acusava. Ela vivia de sacrifícios, de obras meritórias, que não aperfeiçoavam o homem, que não purificava o homem, que não santificava o homem. Por mais que tentassem, por mais que eles fizessem sacrifícios, oferecessem sacrifícios de animais, a lei era a justiça, a lei era a justiça da lei que trazia morte. A lei condenava, a lei acusava e gerava morte. A graça é a justiça da lei da fé que dá vida, ou glória, e vida com abundância. É por fé, meu irmão. Então nós em vida, nós já temos essa convicção na nossa consciência que tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Não existe mais condenação. Isso tem que ser aqui, ó, na minha igreja, que somos nós, que sou eu. A igreja que sou eu, é você. Eu tenho que ter na minha consciência a convicção que essa igreja é perfeita, ela é limpa. Não existe mais condenação para essa igreja que sou eu, que é você. No nosso templo, onde é o templo? Na nossa consciência, no nosso espírito. Por isso que o culto é racional, é na mente. Então, veja, tem uma passagem aqui de um homem que ele me chama muito a atenção ali, no livro histórico aqui de Lucas, antes da cruz. Esse homem, ele era um eleito, ele acreditava nas profecias
que existia, ele como judeu, ele conhecia as profecias no que tange, no que se falava a respeito do remidor, do redentor, do Messias, daquele que vinha remir Israel, daquele que viria trazer a salvação para Israel. E que essa luz iria se expandir entre todas as nações, para os não-judeus, para os gentios. Observe, meu irmão, que ele acreditou no momento em que ele se encontrava dentro do templo lá em Jerusalém, que não existe mais. Porque hoje o templo somos nós, a igreja somos nós na nossa mente, no nosso espírito. A igreja somos nós, quando eu digo, não é no corpo físico, matéria, massa corpórea, não. A igreja somos nós hoje no nosso espírito, na nossa consciência. Então o templo é no nosso espírito. É isso que a grande maioria das igrejas que se dizem aí, ó, tem que vir para a igreja. Ali é um lugar de reunião, meu irmão. Não tem nada a ver. Então veja, um homem que acreditou quando ele viu o menino ser apresentado segundo a lei no templo para ser circuncidado. Eu estou falando de Simeão. Eu ouvi muito essa mensagem aqui, pregada nos Gideões, sendo levada ali nos Gideões, e até onde eu congregava, mas com outra roupagem, meu irmão. Na visão da graça, na visão do evangelho, aqui é outra roupagem. E nós entendemos perfeitamente, vamos ver aqui, à luz do evangelho. Não na lei, não na visão da lei, mas na visão do evangelho, a gente vê uma coisa maravilhosa aqui, de um homem que antes do sacrifício de Cristo, ele acreditava que ali, aquele menino era nada mais, nada menos do que o Salvador de Israel. Olha o que ele vai dizer aqui, meu irmão. Ele creu antes de Cristo se oferecer como sacrifício, salvação de mente. Que passagem maravilhosa, meu irmão. Olha o que aconteceu aqui. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Veja. Lucas, capítulo de número 2, que fala do cântico, que tem como epígrafe o cântico de Simeão. Veja bem, vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Veja, havia em Jerusalém, é bom lembrar que a letra J não existe na língua hebraica, mas não vamos pegar pelo pé, meu irmão. Porque aí eu já fui chamado a atenção, entendeu? Porque alguns, olha, a letra J não existe na língua hebraica, não é Jerusalém. Tudo bem, mas eu quero falar numa linguagem, na nossa linguagem, meu irmão. Eu não vou falar aqui o hebraico, o grego, em todas as passagens da Bíblia. Assim eu tinha que falar, olha, havia em tal, um homem, que nome Simeão, tal, eu tinha que falar no hebraico. Todinho aqui, todas essas palavras do texto, eu teria que falar no hebraico. Entendeu, meu irmão? Não vamos pegar pelo pé da letra. Nós sabemos que a palavra Jesus não é Jesus. Deus também não é Deus. Nós sabemos o nome original na língua hebraica quem era. Deus Iau. Jesus Iauxa. Mas a gente não vai estar. Eu posso até falar, mas eu não vou levar isso pelo pé, meu irmão. Você acredita que teve pessoas que cancelaram a inscrição no meu canal por conta disso? Por conta disso mesmo. Então vamos ver. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente,
a Deus, a Yahweh, a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observe, meu irmão, esse homem, ele estava esperando a consolação, ou seja, a salvação de Israel. Ele estava esperando a salvação de Israel. Veja, preste atenção. Até aqui, antes da cruz, eles estavam esperando a salvação de Israel. Havia uma espera. Então, continuando. Vamos lá. Eu vou ler aqui nessa tradução aqui, que eu gosto muito dessa tradução aqui. Versículo 25. Que diz assim. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ó. E o Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado, ou seja, e foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, antes de ver o Messias, o Filho do Homem, Yahshua. Então foi revelado a Simeão que ele, o Espírito Santo o revelou que ele não morreria antes de ver aquele que iria trazer a consolação, a salvação para Israel. Vamos lá. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, ele foi ao templo justamente naquele dia em que Jesus foi levado, o menino Jesus foi levado para ser apresentado segundo a lei de Moisés. Teria que ser apresentado, ser levado no templo, isso na lei de Moisés. Não é no pacto da graça, era no pacto da lei. Então veja, e quando era levado essas crianças, eram os primogênitos, os meninos do século masculino, não eram meninas do século feminino, eram os meninos, os homens, os machos, entendeu? Então era levado também um sacrifício para se oferecer. E também era circuncidado o menino. Jesus, segundo a lei, ele foi circuncidado, segundo a lei de Moisés. Então, vamos lá. E pelo Espírito foi ao templo. Quem foi ao templo? Simeão. Ele foi ao templo justamente naquele dia. Olha, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ou seja, segundo a lei de Moisés, veja o versículo 27, vou ler nessa tradução aqui, ó. Vamos lá. Versículo 27 diz assim, a letra que é tão pequena nessa Bíblia aqui que tem que prestar atenção aqui, deixa eu ver. Foi ao templo. Quando os pais o levaram, Jesus, ao templo, para fazer o que a lei mandava. Vamos ler nessa aqui mesmo. Está muito pequena aí a letra. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o uso da lei, segundo a lei de Moisés. Levaram o menino Jesus, os seus pais, Maria, pai terreno, né? Maria e José, levaram o menino Jesus ao templo. Não é o que fazem aí hoje. Eles apresentam o menino a Deus. Ó, Deus, estamos apresentando do mesmo jeito da igreja católica. Faz a igreja evangélica. Entendeu? É do mesmo jeito, só muda alguns os rituais, mas é a mesma coisa. Isso aqui era na lei de Moisés, meu irmão. Segundo a lei de Moisés. Não é para nossos dias. Não precisamos apresentar nosso sim para Deus, porque ele já veio, ele já é conhecido dele desde a eternidade. Isso aqui era um costume na lei de Moisés. E onde muitos pastores se perdem aí. Apresentam a criança. Deus, estou te apresentando. Se apresentar para quê, meu irmão? Apresentar o quê?
Vamos lá. Versículo 28. Ele então, ele quem? Simeão. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. Simeão pegou o menino, quando viu o menino, pegou o menino Jesus nos seus braços, entendeu? E louvou a Deus e disse, louvou a Yahweh e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, ou seja, agora, Senhor, eu posso ir, eu posso partir deste mundo, ou seja, do mundo, do momento que Simeão estava vivendo ali há 20 séculos atrás. Não é agora não, foi lá. Eu estou contando uma história que está escrito e que aconteceu, entendeu? Então, a Bíblia está mostrando algo que está escrito que aconteceu. Então, veja, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Nessa outra tradução está dizendo assim, ó, versículo 28, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Ou seja, ele poderia partir, ele poderia morrer, deixar esse plano físico e partir. Aí ele continua, ó, no versículo 29, no versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Veja, meu irmão, a fé e o crer de Simeão, quando ele viu o menino Jesus ali, ele acreditou que aquele ali seria a consolação de Israel, a salvação de Israel, o remidor, o redentor. Ele creu. Salvação de mente, meu irmão. Ele acreditou na sua consciência, no seu espírito, que aquele menino ali era diferente de todos os outros meninos que estavam ali naquele dia. Aquele ali era o Salvador, era o Messias, ou glória. Então, veja, aí continua aqui o texto. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Todas as nações. Está falando aqui todos os povos, todas as nações, os gentios, os não-judeus. Existia uma promessa para os gentios. Entendeu? Onde eles seriam enxertados da oliveira verdadeira. Paulo falou dessa oliveira usando uma figura de linguagem. Então, veja, a qual tu preparaste perante a tua face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Meus irmãos, que passagem maravilhosa. Simeão, ele acreditou, ele creu. Pela sua fé, que aquele menino ali ia trazer a salvação, a consolação para Israel. E aquele menino era a luz de todas as nações, não só dos judeus. Porque na cruz, Cristo, através do seu sacrifício, ele trouxe de longe os gentios que estavam longe para perto, tornando-se um só povo. Hoje não existe mais essa de judeus e gentios. A parede que separava judeus e gentios, ela foi derrubada na cruz. Então hoje nós estamos vivendo à luz desse evangelho, que não precisamos de obras mortas, nem minhas obras meritórias, nem as obras da lei, rudimentos de obra de lei, para eu me salvar, para eu me justificar. Não. Não precisamos, nós temos que ter na nossa consciência. E é isso que o sistema religioso fazem.
Eles tiram o reino da minha consciência, eles tiram o meu descanso, a minha salvação de mente, ensinando rudimentos de obras mortas que você tem que fazer, que você tem que ir no templo, que você tem que se justificar, que você tem que pagar preço. Não, meu irmão, é isso que eles roubam, eles tiram de nós, eles tirou de nós isso por muito tempo. Eles estão tirando isso, o descanso, a convicção, o reino, as bênçãos que são espirituais das nossas mentes, ou seja, da nossa mais não, porque já caiu a ficha, mas da mente das pessoas. Eles não tiram só os dízimos como os dinheiros, aquilo que nunca foi dinheiro, nunca foi para nossos dias, eles tiram isso das pessoas e tiram também o reino, o descanso, a paz, a alegria, a justiça. Eles tiram isso da mente das pessoas e aprisionam as pessoas. Ou seja, eles tiram tanto no lado literal, como também eles tiram no lado espiritual. Essa salvação que está aqui, ó, que foi colocada em nossa mente. Simeão, ele acreditou antes do sacrifício de Cristo. Antes do sacrifício de Cristo na cruz, onde ele pagou, ele cancelou a dívida, o pecado adâmico ali que estava sobre todos, entendeu? Sobre todas as etnias. Os gentios, eles tinham uma condenação também? Sim, claro. Tem muitos que não querem acreditar nisso, mas os gentios, eles não eram devedores da lei, porque eles não receberam a lei, mas eles estavam o quê? Em pecados. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus através de Adão. E a lei dava força ao pecado. E Cristo veio, tirou essa condenação, acusação, onde Moisés acusava, onde Moisés condenava e gerava morte. A justiça das obras da lei era o quê? Por obras meritórias e nunca conseguia aperfeiçoar. E Cristo veio em de uma só vez, um único sacrifício, ele aperfeiçoou a igreja, o glória. Todos que nasceram depois de 70, depois do sacrifício da cruz, depois de 70, quando eu digo todos, é todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações do mundo. Eu não estou dizendo todos os povos, todo mundo, não. Como tem muitos que dizem aí que todo mundo é filho de Deus, todo espírito depois da cruz, depois de 70, vai voltar para Deus. Eu não acredito nisso. Meus irmãos, eu respeito o entendimento de qualquer um. Eu não estou com a verdade, também como vocês também que pensam dessa maneira, vocês não são donos da verdade. Não, eu não acredito dessa maneira, até que eu também possa analisar. Eu tenho que ser um pensador de mim mesmo, eu não posso acreditar em tudo que falam. Eu já caí nessa, eu não vou cair mais nessa, meu irmão. Se você tem esse entendimento, se você prega dessa maneira, existem alguns aí que eu respeito, eu jamais quero desmoralizar, entendeu? O caráter de ninguém, mas que diz que se alguém pregar uma graça hoje, tem que pregar uma graça sem condenação. Ou seja, eles dizem que nós estamos pregando uma graça condenando. Como? Porque eles acreditam que depois da cruz, depois de 70, todos são filhos de Deus, todos têm o Espírito de Deus e vão voltar para Deus. Eu não acredito nisso. Então, quando nós pregamos que existe aqueles que são os eleitos, são filhos de Deus e outros não, claro, porque a nossa Bíblia diz, eles dizem que isso acabou depois do sacrifício, depois de 70. Eu não acredito dessa forma. Porque nós temos que pregar uma graça sem acusação, e eles dizem que nós pregamos uma graça acusando, porque todos são filhos de Deus, todos os espíritos são filhos de Deus, e então nós, por não concordarmos com isso, nós estamos pregando uma graça de acusação. De maneira nenhuma. Eles dizem que tem que pregar uma graça sem acusação, onde todos são filhos de Deus. Eu não creio assim, meu irmão. Respeito o seu entendimento. Creio eu que vocês são filhos de Deus, como também no sistema religioso
são filhos de Deus? Tem filhos de Deus? Sim, tem. No catolicismo, em qualquer religião que estiver aqui na terra, eu não tenho religião. Quem me religou a Deus foi o próprio Cristo na cruz, de forma direta e indireta. Mas eu creio que em todas as nações tem filhos de Deus. Agora, eu afirmar que todos são filhos de Deus, eu não acredito assim. É preciso mais um estudo aprofundado. É preciso ser analisado, meu irmão. Eu não acredito dessa forma. Então, meu irmão, Simeão, ele creu antes de Cristo ir para a cruz, se oferecer como sacrifício. Ele creu na sua mente. Como hoje, eu creio, depois da cruz, depois do ano 70, da segunda vinda de Cristo, eu creio que nós já estamos vivendo a salvação eterna aqui na terra, na nossa mente. Salvação de mente é crer no que ele fez, é crer no seu sacrifício, na justiça que vem dele, mediante a fé. E não da justiça de obras meritórias da lei de Moisés, mas na justiça em Cristo. Ô glória! Então, meu irmão, é essa palavra aqui. Olha o que eu quero terminar com essa palavra aqui, ó. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2. Eu quero terminar. Gálatas capítulo 2, rapidinho. Gálatas 2, versículo 21 diz assim, ó: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. Muitos estão anulando a graça de Deus aí. Muitos estão anulando o sacrifício de Cristo. É como se Cristo morreu em vão. Olha o capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Pelo Espírito, naquilo que ele fez. É essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar. Simeão, um homem que creu antes de Cristo morrer, disse: ali está a remissão, aí está a salvação de Israel, a consolação de Israel e a luz de todas as nações, ou seja, para os gentios. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e também do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.